Olá, boa tarde, o pessoal aqui da Flórida, boa noite aí no Brasil. Hoje, dia 27 de novembro de 2020, dia de Black Friday, eu tenho o maior prazer de apresentar para vocês uma fonoaudióloga que tem um sotaque lindo, que vem lá do Paraná, a fonoaudióloga Sandra Machado. Ela é formada pela PUC do Paraná, fez especialização em voz e em algum momento da vida profissional se apaixonou pelo processamento auditivo e graças a isso ela criou vários recursos tecnológicos para ajudar tanto na terapia fonoaudiológica, né, como também para os pais. E é com muito prazer que hoje nós vamos fazer essa live para falar um pouco dessas habilidades auditivas que são trabalhadas com esses recursos. E eu espero que vocês aproveitem bastante. A Sandra já está entrando aqui, vou convidá-la. Sandra, querida, aceite aí meu convite, por favor. Oi, Denise, oi, Mônica. Boa tarde, querida. Boa noite aí, né, para você. Boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Então, Sandra, já lhe apresentei aqui, disse que você tem um sotaque lindo, que eu adoro esse sotaque do povo do Paraná. Eu tenho uma grande amiga aqui, que é de Curitiba, acho lindo o sotaque de vocês. Que bom, E aí, você gosta? eu adoro. E aí eu contei que você veio da voz, e aí você se apaixonou pelo processamento auditivo. E graças a isso, você criou, né, vários recursos, porque não foi só um, hein, Sandra? Não. Foram vários. Essa semana eu tive a oportunidade de conhecer vários deles e está de parabéns, que é um trabalho bem delicado, trabalhoso, um trabalho trabalhoso, né? Mas adorei o seu material. E aí vamos ter essa oportunidade hoje de conhecer um pouquinho mais, tá? E como o primeiro que eu conheci foi o desafio da dança, queria que você contasse pra gente, né, como que surgiu essa ideia de fazer um aplicativo, né? Então conta pra gente aí, por que esse nome, Desafio da Dança? Você tem alguma coisa com a dança? Não. Não Boa noite a especificamente. todos, né? Obrigado pelo convite. Então, eu já tinha os 4 filhotes, que os CDs, né? Certo. E a gente fez tudo em estúdio, eu com a Simone Zita, um trabalho bem. A cada 2 anos a gente lançava um. E aí veio aquela vontade de fonoterapeuta de ter configurações para trabalhar, né? Você poder mexer na intensidade, na duração, na frequência a ser trabalhada. Então, teve aquele desejo e uma paixão muito grande pelo processamento temporal, né? Então, eu não te falei, mas eu fiz magistério também. Então, eu tinha sempre 2 paixões: a voz e a alfabetização, certo? Aí as coisas aconteceram na área da voz, e aí depois eu comecei a fazer os cursos na área de processamento, e agora eu sou do processamento auditivo. Graças Então, a Deus. eu sempre tive assim, por que essas trocas, TID, PIB, FV, e sempre tive muito interesse pelo processamento temporal. Então, aí eu resolvi montar um aplicativo, fazer uma coisa mais moderna, né, com configurações que o fonoterapeuta pudesse ter esse ganho, né, de volume, intensidade, mexer no intervalos, apoio visual ou não. Então, daí que surgiu a ideia. E quais são assim as habilidades que são trabalhadas nesse app do Desafio da Dança? E é necessário que para usar o app a criança tenha, ou o adulto, não sei qual é a faixa etária, queria que você explicasse também. É necessário a avaliação do processamento, ter esse pré-requisito para que ela seja usuário do app? Assim, é o ideal você ter o exame de processamento auditivo. Nas crianças que abaixo de 7 anos, que você não tem o exame, mas você sabe da importância de estar trabalhando as habilidades do processamento auditivo, você pode usar, né? Então, assim, as crianças de 5 até os meninos de 12, que eu fico um pouco espantada, eles gostam,
sabe? Então, às vezes eu pergunto assim, eu tô com um de 12, qual que é o teu jogo preferido? Ah, é o da menininha, o desafio da dança. E eu fico toda feliz, porque os meninos, é uma menina dançando. E não, eles adoram. Os meninos que jogam tal do Fortnite, gente. Então, porque é uma concorrência grande, né? Enorme. Enorme. Então, se você tem o exame de processamento auditivo, perfeito, porque aqui a gente vai estar trabalhando o processamento temporal. E o processamento temporal começa desde a cóclea, porque a gente vai ter a questão da esqueci, gente. Topologia, né? Que é o topo de... Não, como é que é o nome? Não. Que as células, elas têm, cada célula é responsável por uma frequência. Isso, é a Gente, topologia coclear, né? Então, que quando você faz os graves, né? Que estão lá no topo, os agudos estão na base. Então, isso é a topologia coclear. Topococleologia, alguma coisa assim. isso, né? Toponocópica, né? Isso, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Gente, tô nervosa. Eu também faz tempo que eu não uso esse termo. Então, começa na cóclea, que você tem que ter a primeira análise da frequência, das frequências, e depois ela vai sendo refinada em subestações, até chegar ao córtex auditivo primário. Então, a gente vai, né, definindo tudo isso. E daí, naqueles casos das crianças que têm muito otite, a gente sabe que a percepção dos graves, ela não é tão boa, né? Aí você pega o exame. Eu gosto muito do Randall porque ele dá esse item, né? Você vê lá 500 Hz. Às vezes você consegue, percebe que é 20 milissegundos. Aí vai na frequência de 4.000, ele consegue em 5 milissegundos. Então a gente precisa melhorar essa percepção, essa atenção, essa discriminação, para que depois, na próxima estação, tudo isso vai sendo refinado e depois você consiga fazer uma resolução temporal também interessante. Então, a gente tem todo um processo aí. Então, a gente vai estar trabalhando a atenção, a percepção, a discriminação das frequências, né? Ou da duração do som, né? Porque o desafio da dança ele é dividido em 2 jogos, duração e frequência. Aí a gente tem a questão da ordenação temporal, né? Então, assim, uma criança, ela vai falar, ela escuta estrela. E aí, na hora de escrever, ela escreve cetrela. Por quê? Na hora dela colocar, ela acaba invertendo, ela não consegue organizar o que ela está recebendo. Então, a gente precisa, para falar e para escrever, ter um domínio, né, dessas mudanças rápidas dos sons da fala, certo? E daí a questão também, para perceber um P e um B, qual que é a diferença do P e B? Milissegundos, né? Porque o B, ele é milissegundos mais rápido do que, é mais longo do que o P. Mais intenso, né? Isso, ele demora um pouquinho mais para estar trabalhando, né? Que a gente chama do VOT positivo. Isso. Então, outra coisa muito importante também que a gente trabalha, né? A ênfase. Né? Então, você tem que analisar o tempo dessa ênfase para você descobrir se a pessoa está fazendo uma pergunta, uma resposta, se ela está com ironia, se ela está brava ou não. Então, toda é uma análise também da prosódica, que ela começa também lá nos núcleos cocleares, no colículo inferior, e aí vai, depois passa pelo corpo caloso e vai para o hemisfério direito. Mas tem todo um caminho, um percurso muito longo que a gente precisa trabalhar. Exato. Eu estou vendo aqui que tem algumas pessoas que trabalham com crianças antes da alfabetização, inclusive professoras. Então, explica para a gente assim, por que é importante trabalhar esses parâmetros suprassegmentares da fala, né? De duração, frequência, intensidade, qual é a ligação disso antes da alfabetização? Né? Porque, como você falou, né? A gente pode usar ele antes, mesmo sem ter, porque alguns sintomas a gente sabe que estão na fala e podem estar também presentes na linguagem escrita, né? Na leitura. Então, explica um pouquinho como é que a gente pode fazer, né, esse link aí para os professores que estão assistindo para a gente. É assim, o fonema ele tem características acústicas, intensidade, duração e frequência. O nosso sistema de alfabético, ele é baseado nos sons da língua. Então, a gente tem que ter essa questão acústica muito bem definida
para poder depois fazer o link fonema, grafema, para fazer essa relação. Então, é extremamente importante, é uma habilidade, assim, linda e muito importante para a alfabetização. E também tem uma questão relacionada com a alça fonológica, né? A consciência fonológica, porque a criança precisa perceber essa mudança rápida de sons, os intervalos, né? Para ela saber se é uma palavra. Então, quantas palavras tem na frase? Se ela não tem uma boa resolução temporal, ela não vai conseguir fazer isso também, né? Então, na fala, a gente já pode estar detectando isso antes de chegar lá a alfabetização, né? E já está atuando. Então, é muito legal isso, Sandra, porque, assim, as pessoas sempre me perguntam por que o processamento auditivo, o que tem a ver com a fala, né? Por que está pedindo exame, se o problema é de escrita, de leitura, né? E as pessoas não entendem, né? Que é o comecinho de tudo, é a sementinha. É aquela história, né? Se eu não escuto bem, eu não falo bem. Se eu não falo bem, eu não vou escrever bem. Exato. E que não tem a ver com a quantidade do que escuta, e sim com a qualidade, né? Com a qualidade. É o que a gente faz com aquilo que a gente escuta, né? Isso. E a criança ainda está se desenvolvendo, né? Então, assim, não tem como a gente pegar e pedir para a criança, fala que você não está escutando bem, né? Então, a gente que tem que perceber isso, né, através desses sintomas, né? E poder estar ajudando. Então, me fala uma coisa, o app, ele pode ser usado no iPhone, no tablet, no computador? Como é que é, assim, a abrangência dele? Dessas 3 formas que você comentou. Ah, que bom. Se você quiser usar no computador, tem que ser sistema Windows. Aí você vai lá na loja da Windows, geralmente tem uma sacolinha na barra de ferramentas. Aí você clica lá, procura Desafio da Dança, já vai aparecer a menininha e segue o processo. Aí ele vai pedir um e-mail para você, porque o Desafio da Dança, ele vai ficar registrado na Microsoft. Se você precisar reinstalar, formatar teu computador, mudar de computador, você, com essa senha, você consegue instalar novamente, tá? E o jogo, a gente tá para ter mais uma atualização em termos de intervalo, porque eu consegui até 100 milissegundos. E a próxima, a gente vai fazer 50, 20 e 10 milissegundos os intervalos, tá bem? Aí essa atualização é como qualquer programa do teu celular. Vai atualizar automaticamente, tá? Aí, para Apple, você entra na loja da Apple. Você pode usar no celular ou no iPad. Entendi. Sandra, uma pergunta que eu quero te fazer, né? Eu tenho, assim, lido muito a respeito da quantidade de vezes que devem ser aplicado numa criança, a quantidade, né? O professor Katz uma vez nos disse em palestra, né, que a partir de 15 minutos o nosso nervo auditivo entra em fadiga, né? Que a gente não deve fazer tanta estimulação auditiva. Ui. Não te ouvi. Não me ouviu? Pode repetir para mim? Porque entrou uma ligação para mim, aí eu perdi. Ok, então, eu queria saber com relação à aplicabilidade de tempo, vezes por semana, porque assim, eu já escutei do professor Katz, Jack Katz, sobre o tempo, né? Que toda estimulação auditiva ela não deveria ultrapassar 15 minutos, porque a partir disso, o nervo auditivo entra em fadiga, tá? Então, assim, eu queria saber de você, por exemplo, a criança vai 1 ou 2 vezes, faz com a fonoaudióloga, e o resto da semana é importante fazer todo dia? Porque alguns programas, né, aqui nos Estados Unidos, eu vejo o pessoal aplica esses tais 15 minutinhos de segunda a sexta, para ter um resultado mais rápido, vamos dizer assim. Ou fazendo 1 vez por semana, vai ter resultado? Qual é a tua experiência? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. A minha experiência é a seguinte: a criança vai 1 vez no consultório, tá? Trabalhamos, daí eu faço um mix para ela fazer em casa, que ela tem que treinar no mínimo 3 vezes na semana, porque eu acredito na formação de rotas, né, para aumentar essa velocidade, porque senão não vai criar. Eu faço uma conexão muito simples. Se eu for 1 vez na academia fazer musculação, eu não vou ter mudança. E fazer uma mudança neurológica, melhorar a rota, criar novas rotas, eu preciso de repetição, tá?
Então, geralmente, no consultório leva 30, 40 minutos, porque eu brinco, a gente conversa muito, né? Certo. Elogia, mas o Interrompe. treino fica entre 20 minutos em casa. E o meu resultado é muito bacana, tá? Eu tenho ótimos resultados dessa forma. Então, eu tenho que falar da minha experiência, né? Muito boa. E é bom porque quando a criança pode ser avaliada, a gente pode ver isso, né? No início do treinamento auditivo com o seu app e o uso dele e depois o resultado fazendo a avaliação, né? Então, a partir de 7 anos é bom por causa disso. Agora, teve uma pergunta aqui com relação a idoso. Apesar de ser figura infantil, você acha que dá para aplicar com idoso? Com idoso, eu nunca apliquei. Eu apliquei com adulto de 40 anos, o app, certo, tá? Porque como eu consigo definir quais as frequências que eu vou usar, eu escolho as frequências, né? Então, eu coloco lá, quero 500 Hz, quero 3.000, quero 8.000. E aí, faço esse trabalho. E ela achou bacana, eles acham bonitinho, sabe? Eu não tenho muito problema com isso. Às vezes, eu pego um adolescente que fica, ai, não quero. Ou aquele, isso é coisa para neném, para criança. Mas como eu falei, até os que jogam Fortnite gostam, né? Então, eu tenho um menino que sempre está nos vídeos que eu posto, ele faz dancinha e ele é do Fortnite, entendeu? Muito legal. Mas olha, agora aqui nos Estados Unidos, sabe a boneca LOL? Então, existe uma bonequinha chamada boneca LOL, que foi uma doença no Rio de Janeiro há uns anos atrás. E agora tem a boneca LOL, boneco, menino. Então, quem legal. Sabe o desafio da dança em breve também vem com um boneco daqueles de Fortnite, de Roblox. Fica a ideia, hein? Na verdade, tem um menininho chamado Léo, que é o nosso próximo projeto, tá? Então. Que é para escuta dicótica daí, tá? Beleza. Então, mas no projeto eu tinha assim, dá para fazer assim, escolher o personagem? Só que daí sai o dobro do preço. Então, já que a gente falou em preço, eu acessei o app e o preço é super acessível, né? Você fez um preço muito... Nem é Black Friday, o preço tá ótimo. Por isso eu nem coloquei em promoção, né? Porque não dá. Muito bom. E tem que usar fones, né? Esse fone tem alguma característica apropriada ou pode ser fone de ovo de Páscoa que vem dentro do ovo? Eu uso um fone de boa qualidade porque eu tenho, né? Mas não é uma obrigação. Então, se você também quiser usar sem fones, também dá. Pode fazer em campo livre. Só se você tem um caso, aquela criança tem uma via, né, à esquerda muito ruim, você quer fazer a estimulação, né, aqueles quadros de otite, que daí você quer colocar só para a orelha esquerda, aí é obrigatório o uso do fone, tá? Que você também, na configuração, você pode escolher ambas as orelhas, ou só a orelha esquerda, a orelha direita. Tá? Muito legal. Sandra, e vamos falar agora um pouquinho dos seus CDs, dos 4 filhotinhos, né? Que eles falam, eles também trabalham outras habilidades auditivas, não só essas, de frequência e duração. Queria que você falasse quais são essas outras habilidades auditivas, né? Por que elas são importantes para o aprendizado. Então, fala um pouquinho sobre eles, por favor. Então, são 4 CDs, né? A coleção Escutando. O primeiro CD é de escuta dicótica. Então, aqui é obrigatório o uso de fones, né? Que daí você vai ouvir uma palavra em cada orelha para trabalhar a questão da separação binaural, né? Então, escuta cabelo, girafa. Aí vem uma pergunta. Qual começa com G? Aí a pessoa tem que responder, tá? Então, é exclusivo para escuta dicótica. Aí também tem a questão assim, direcionado ou para a orelha direita, pergunta, ou para a orelha esquerda. Depois tem borboleta azul, sapato grande, que daí a gente tem uma carga linguística maior e daí vem a pergunta, para a orelha direita ou para a orelha esquerda. E aí depois, como desafio, a pergunta pode ser tanto para a orelha direita quanto para a orelha esquerda. Ai, eu bati aqui sem querer nesse negócio. Conseguiu! Ai, que ótimo. Fala, Sandra, desculpa. Tá, então esse é o primeiro CD. O segundo CD é para processamento temporal.
Então, a gente vai estar trabalhando padrão de tempo, de intensidade, duração, frequência e resolução temporal, né? Organização, sequência. Aí são várias atividades. O primeiro tem 18, o processamento temporal tem umas 24 atividades, que daí tem os níveis, né? Então, até para aquela criança que tem muita dificuldade, primeiro só tem um som agudo, um som grave, para fazer bem a diferenciação, depois vai aumentando o grau de dificuldade, vai para 3, os intervalos vão diminuindo, né? Uhum. Aí tem sequências, escuta um agudo e um grave e agudo. É igual ou diferente essa sequência, certo? Então, são várias atividades para processamento temporal. Depois vem a necessidade de fazer para interferentes, né? Escutando com interferentes, que as primeiras faixas ficaram para separação binaural, né? Então, tem uma história de uma orelha e na outra orelha vem perguntas para serem respondidas, né? Uhum. Aí, depois, as próximas faixas é para figura funda e fechamento auditivo, com atividades variadas que você pode usar tanto para criança e para adulto. Aí você estuda todo o teu material, esse aqui encaixa bem certinho para esse paciente, né? Aí depois fizemos o integração e prosódia, tá bem? Para trabalhar funções de hemisfério direito e funções de hemisfério esquerdo. Que ficou muito bacana, então tá muito rico o material, os idosos gostam muito, porque tem a parte das cantigas, tem os clássicos da música brasileira, que gera um monte de memória, né, auditiva aí, então é muito bacana. Daí tem a questão da integração do não verbal com o verbal, então a criança, por exemplo, escuta um som, né, som de trovão, então ela fala assim, trovão, aí ela tem que formar uma frase. Então, a gente está fazendo toda essa associação, hemisfério direito, hemisfério esquerdo, e daí evocar a resposta. Então, muito essa bom. foi minha. Né? E foi toda feita em estúdio, tudo bem certinho, assim, né? Com locutor. Isso, alguns têm apoio visual, né? Tem figuras para dar as respostas, né? E também tem o gabarito, né? Para saber se a criança acertou, errou, você pode imprimir um gabarito, né? E acompanhar as respostas, né? O terapeuta também terá que ficar de fone, é outra questão, né? Ou não? Ele pode seguir pelo manual, né? Que eu até esqueci de falar que o manual vem dentro do CD, que você pode imprimir, e agora já o material também está na versão link, que a pessoa daí escolhe se quer CD ou link para baixar em download. Muito bem. Sandra, já umas 2 pessoas aqui, a Mônica, a Luciana, perguntaram como que faz para adquirir esse material, os CDs, eu acho, né? Porque o app, você já falou, mas os CDs... Isso, do app, só esqueci de falar aqui do Android, se você quer tablet ou celular, aí você vai na Google Play, e daí para buscar tem que ser Desafio da Dança, Sandra Machado, porque lá tem muito jogo, daí você não acha. E não tem mensalidade, só paga uma vez. Que as pessoas às vezes perguntam para mim, né? Tem mensalidade? Não tem mensalidade. É bom. Não é anual. Isso. Os CDs você pode comprar comigo ou na Booktoy, na Rodelu, na Fox Cursos, tá? Então, vai várias opções. Então, é só entrar no seu direct, mandar uma mensagem e você entrega para o Brasil todo. Faço possível. A minha amiga Denise, que é fonoaudióloga lá em Niterói, ela está dizendo que tem uns 4, que usa os 4 e eles são maravilhosos. Então, aí uma referência super positiva. Tá? E a Isabel perguntou aqui também, se você até já respondeu, que se dá para trabalhar com pessoas mais velhas. Adorei esses mais velhas. Tá sim, dá para trabalhar sim. É só aquela questão de você perceber o perfil do teu paciente, né? Certo. Aí então, tá, Fernanda, vai ficar gravado sim, tá? Daqui a pouco vai estar no IGTV e logo mais vai para o YouTube, lá para o meu canal. Bom, Sandra, estamos chegando no finalzinho. E aí eu gostaria de falar uma coisinha do aplicativo. Fala. Também tem o apoio visual. Então, lá na configuração, você pode colocar, quero com apoio, porque está iniciando o trabalho, precisa do apoio. Aí a menininha vai dançar no começo. Aí, quando ele está craque, já está percebendo tudo, aí você tira o apoio visual, ela vai ficar parada, só vai escutar o som e ela só vai dançar se a criança, né, o paciente, acertar.
Ah, muito legal. Adorei isso. Então, eu sei que agora você também tem o Adivinhas, Fique Esperto. Isso, tá? Conta um pouquinho, porque esse aí vai falar bem rapidinho, porque se Deus quiser vai ter outra live para a gente falar bastante dele. Legal. Então, esse aqui eu comecei com a Márcia Monfrone esse projeto, tá? Então, ela tem o jogo Fique Esperto, que são pranchas de figuras para cada fonema e cada arquifonema. Aí ela teve ideia de fazer áudios com adivinhas. E ela me chamou para trabalhar com ela. A gente criou as adivinhas, aí tem adivinhas surdos e sonoros, que aí a gente fez para habilidade de figura fundo e fechamento auditivo. Então tem assim, né, 3 dicas, e daí depois a criança tem que descobrir a dica e marca na figura na prancha. E é um ótimo recurso para trabalhar online, porque daí tem a canetinha virtual, a criança escuta, marca, eles adoram, né? Isso daí tem um engajamento melhor. Legal. E tem assim, as crianças também, a gente divide a tela, a prancha de figura e a tela dos áudios. E eles mesmos, eu preciso ouvir de volta. Eles voltam, daí dá o pause para procurar a figura. Então tem uma escuta muito ativa. Eu não entendi, eu tenho que voltar, tá bem? E lá vocês vão cansar da minha voz. Não vai, seu sotaque é lindo. Eu fui a locutora e a Márcia fez as interferências, né? Que daí a gente colocou variado. Tem fala comprimida, fala competitiva. Explica aqui o que é fala comprimida, o que é fala competitiva. Tem muita professora assistindo aqui, Sandra. A fala comprimida é uma fala rápida. Então, eu sempre lembro, eu tinha um porteiro que eu não entendia nada que o indivíduo falava, nada. Porque cada um fala de um jeito. Então, a gente mexe no tempo, na velocidade, então ela fica uma fala rápida. Tá bem? E aí fizemos em 3 níveis, daí tem figura fundo. Então, barulho de recreio de escola. Escuta o que é... Explica, por favor, o que é figura fundo. Figura fundo é prestar atenção na professora e esquecer o zum, zum, zum da sala, o zum, zum, zum do recreio, do shopping center. Então, prestar figura ao professor, o fundo são os ruídos, né? A atenção seletiva. Que daí a gente fez recreio, barulho de cachoeira, torcida, call center, que todo mundo tem dificuldade em entender quando liga para o call center, em 3 níveis também, tá? E daí também com histórias. Certo. E aí tem o Adivinhas, Fique Esperto, surdo e sonoro, que daí a gente fez para trabalhar a habilidade de separação binaural, que aqui seria: eu estou numa mesa de jantar, tem alguém falando no meu lado esquerdo e outra pessoa falando do lado direito. Eu tenho que prestar atenção aqui e não aqui. Manter a atenção, dividir o que eu escuto do lado direito e do lado esquerdo. Também 3 níveis de dificuldade. Isso mesmo. E isso é tão importante para a sala de aula, né? Para a criança manter a atenção, para entender o que o professor fala. Quando o professor solicita, por exemplo, um amigo que está lá em outra direção, que não é aquela que a gente está habituada, né? E poder ficar e perceber essa mensagem. Então, assim, esses exercícios são importantíssimos, né? Para desenvolver essas habilidades e melhorar ainda. Quem não tem problema, então fica melhor, né? É uma habilidade que também é percursora da alfabetização. Foi feito um estudo, né? A Nina Kraus, que ela fez o estudo e percebeu que crianças que têm dificuldade de figura fundo, elas geralmente têm dificuldade na alfabetização, porque são que a gente fala de base, né? Primeiro, localização sonora. Essa criança não localiza bem o som, vai ter dificuldade nas habilidades auditivas, vem a figura fundo. Então, é um alerta. E a gente pode... Porque aí, para você perceber as diferenças dos fonemas, é mais difícil, né? Que uma sala de aula é muito barulhenta, né? Arrasta a carteira. Hoje não tem isso, né? Mas tem umas crianças que estão reclamando do barulho também na aula online, né? Aquela, mas, Sandra, eu não consigo entender o que a professora está dizendo, mesmo assim. Eu trabalho aqui nos Estados Unidos numa escola, né, com crianças até 3 anos. E é visível como as crianças que têm boa habilidade de figura fundo, elas já estão com a fala, elas já estão construindo frases em português e inglês. As que não fazem localização sonora, e olha que eu não testo ninguém, eu fico só
é no dia a dia, na minha subjetividade. E aí aquelas que figura a fundo não existe, só existe figura, né? E a figura é de acordo com a motivação dela, não tem nada a ver com o estímulo externo. É o que eu falei, as estações, né, do processamento vai sendo cada vez mais refinada. Então, se a base não está legal, o resto... E a habilidade de localização sonora e reação ao nome, à chamada do nome, é incrivelmente assim, um divisor, sabe? Assim, de crianças... Atenção, né? Atenção, alerta ao som, né? E tem um bom desenvolvimento de linguagem e aquelas que já estão apresentando um atraso, né? Que estão dentro de algum quadro que a gente ainda não sabe o que é. Mas hoje em dia, trabalhando dentro da sala de aula, como isso é perceptível. Quase que eu toco com as mãos. Isso daí. E agora, graças a Deus, a gente tem mais o seu recurso, né? Você está de parabéns, Sandra. A gente já estamos aí com nossa meia horinha de live. Tá? Foi espetacular. Eu também queria falar, para quem quiser conhecer mais os materiais, toda terça-feira eu posto o desafio da audição no meu Instagram, na terça-feira, que daí tem um pedacinho de uma atividade. E na quarta-feira eu estou postando no desafio da dança a mesma atividade, para as pessoas conhecerem, né? Muito legal. Brincarem também, verem como é que está a audição, né? É isso aí, vamos fazer e vamos botar nossos pacientes para fazer também. Muito bom. Vamos entrar lá no Instagram da Sandra, pessoal, toda terça e toda quarta. De noite? Geralmente eu posto de noite, às 6 ou 8 horas, mas aí fica o dia inteiro, né? Então, na terça no meu e na quarta eu posto no Desafio da Dança. Aí tá no Instagram do Desafio. Então, são dois. É o Sandra Machado e o outro Instagram é o Desafio da Dança, né? Isso. Tá bom. Tá certo, combinado. Sandra, olha, o Dia de Ação de Graças foi ontem, mas eu acho que é o ano inteiro, né? Eu não tenho palavras para te agradecer, sua disponibilidade, sua simpatia, sua boa vontade, né, de participar, de compartilhar, de estar mostrando para o mundo aí o seu trabalho. Então, 1000 vezes parabéns, tá? E fica com você a finalização aqui da live. Eu agradeço, espero que todo mundo tenha aproveitado muito. Se tiver dúvidas, pode me chamar pelo direct, que eu estou disposta aqui, estou aberta para ajudar vocês, tá bem? E estou aqui, querendo, a gente marca outras, né? Tá bom, minha querida. Muito obrigada, tá? Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Beijo aí no coração de todo mundo, tá? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.